Olá, 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 energúmenos, tudo bem por aí? Energúmenos, olha só, dando continuidade aí às nossas aulas, né, ao nosso conteúdo. Hoje nós vamos falar sobre pronomes, exatamente. Após passarmos todo o conteúdo verbal, iniciaremos o conteúdo de pronomes. Então vamos lá? Vamos! Primeiramente, a definição de pronomes, que é muito importante. Pronome é a classe gramatical que acompanha ou substitui o nome. Repetindo, pronome é a classe gramatical que acompanha ou substitui o nome. Por essa definição, veja bem que eu não falei se é variável ou invariável, porque podemos ter pronomes variáveis e podemos ter pronomes invariáveis. Gramaticalmente é subdividido como uma classe invariável, mas nós não podemos nos esquecer dos pronomes variáveis. Tudo bem? Então vamos lá. Pela própria definição, quando dizemos que é a classe gramatical que substitui o nome, por essa parte da definição já temos que podemos classificar o pronome como um pronome substantivo. Exatamente, substantivo. Por que substantivo? Porque justamente ele substitui, ele faz o papel de um substantivo. Por isso que nós falamos pronome substantivo, porque ele substitui um nome. E nome para nós é um substantivo, ok? Muito bem. Pela segunda parte da definição, é um pronome que acompanha o substantivo. Nesse caso, é um pronome adjetivo. Exatamente, pronome adjetivo. Por que adjetivo? Se ele acompanha o substantivo, é porque ele dá uma qualidade ou uma característica a esse substantivo, seja ela qual for. Então, como os adjetivos são são as classes gramaticais, ou a classe gramatical, melhor dizendo, que acompanha ou que dá característica ao substantivo, o pronome adjetivo também dará essa característica, ok? Então, por isso que nós falamos pronome adjetivo. Então, pela definição, nós já podemos ter duas situações, uma de pronome substantivo e outra de pronome adjetivo. Perfeito? Então, vamos lá, seguindo. Vamos classificar, exatamente, fazer a classificação dos pronomes. E começaremos pelos pronomes chamados de pessoais. Primeira classificação, pronomes pessoais, que são aqueles pronomes que representam ou fazem a vez de uma pessoa, ou de um nome, ou de um objeto, ok? Então, os pronomes pessoais são aqueles pronomes que possuem a função de representar, basicamente, um nome. E dentro dos pronomes pessoais, nós temos três classificações. Nós temos os pronomes pessoais do caso reto. Pronomes pessoais do caso reto. Exatamente. Por que caso reto? Porque esses pronomes só vão atuar sintaticamente como sujeito de uma oração. Isso mesmo, só vão atuar como sujeito de uma oração. Quem são esses pronomes pessoais do caso reto? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Olha só, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Por isso que nós chamamos de pronomes pessoais do caso reto, porque eles só atuam como sujeito de oração. Por isso, energúmeno, você não pode falar por aí, eu vi ela, por exemplo. Eu vi ela está errado, não é porque vi ela é uma ruazinha apertadinha sem saída. Eu vi ela está errado porque o pronome ela está sendo usado como complemento do verbo ver. E como complemento, ele não pode ser usado
Ele só pode ser usado como sujeito de uma oração. Perfeito, energúmeno? Então, por favor, não fale mais por aí, eu vi ela. Eu vi ela, está errado. E se alguém te perguntar, diga, não, está errado porque o pronome ela está sendo usado como um complemento verbal e não pode pela gramática normativa. Tudo bem, energúmenos? Então, pronomes pessoais do caso reto, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Perfeito? Além dos pronomes pessoais do caso reto, nós temos os pronomes oblíquos. Oblíquos porque podem atuar como... A base dele é atuar como complemento verbal, mas há um casozinho que ele atua como sujeito. Então, por isso que ele é chamado de oblíquo. Em regra geral, atua como complemento verbal, mas em um caso pode atuar como sujeito. E os pronomes oblíquos subdividem-se em dois grupos, em duas situações. Os pronomes oblíquos átonos e os pronomes oblíquos tônicos. Pronomes oblíquos átonos e pronomes oblíquos tônicos. Os pronomes oblíquos átonos são o me, te, se, nos e vos. Cuidado, não falei nós e vós. Nos e vos. O, a, os, as e o lhe. Repetindo, me, te, se, nos, vos, o, a, os, as e o lhe. Lembrando que o, a, os, as possuem duas variações, ou duas derivações, como queiram. O lo, la, los, las e o no, na, nos, nas, que eu vou explicar como utilizá-los. Ok? Então, os pronomes oblíquos átonos, me, te, se, nos, vos, o, a, os, as e suas derivações e o lhe, atuam como complementos verbais na maioria das vezes. O me, te, se, nos, vos só podem atuar sintaticamente falando como objeto direto ou objeto indireto de um verbo. Vai depender, obviamente, da transitividade verbal. Perfeito, energúmenos? Então, o me, te, se, nos, vos podem atuar tanto como objeto direto quanto objeto indireto. Os pronomes o, a, os, as e as suas derivações, lo, la, los, las, no, na, nos, nas, só atuam como objeto direto. Repetindo, só atuam como objeto direto. Perfeito? Então, só vão atuar quando o verbo for verbo transitivo direto. O lhe só atua como objeto indireto. Então, já cai por terra aquela tese que todo objeto indireto possui preposição. Não. O lhe só atua como objeto indireto. Atuando como objeto indireto, o verbo não vai exigir para ele a preposição. Então, cai por terra aquela tese, aquela lenda urbana, né? Que todo objeto indireto tem preposição. Agora, as derivações do o, a, os, as, quando que eu vou utilizar lo, la, los, las ou no, na, nos, nas? O lo, la, los, las eu só vou utilizar quando o verbo terminar em R, S ou Z. Repetindo, R, S ou Z. Aí eu vou retirar o R, S ou Z e colocar o lo, la, los, las. Por exemplo, é um prazer servi-lo. Você encontra isso muito aí em placas de restaurantes, principalmente restaurantes self-service. Lembrei, self-service. Exatamente, você encontra muito essa placa. É um prazer servi-lo. Está certo isso? Servi-lo, o verbo é servir. É um prazer servir. Tiro o R, coloco o lo. Certo? Deveria ser servir o. Mas eu tirei o R e coloquei o lo no lugar, porque o verbo termina em R. O verbo termina em R. Todas as vezes que o verbo terminar em R, S ou Z, tira-se o R, S ou Z e coloca-se lo, la, los, las. Da outra forma, todas as vezes que o verbo terminar em ditongo nasal, lembra-se de que é ditongo nasal?
Quando o verbo termina em um ditongo em que o som, a sonoridade é nasalizada. Então, esquecerão, terminou em ditongo nasal. Então, esquecerão na ou esquecerão no. Então, todas as vezes que o verbo terminar em ditongo nasal, utiliza-se o no, na, nos, nas. Tudo bem, energúmenos? Esses são os pronomes oblíquos átonos. Átonos. Agora nós temos os pronomes oblíquos tônicos. Esses sim, só são utilizados na presença de uma preposição. Vou repetir, só são utilizados na presença de uma preposição. Entenderam, energúmenos? Somente na presença de uma preposição eles são utilizados. Ok? Então, quem são esses pronomes oblíquos tônicos? Mim, ti, si, nós e vós. Cuidado! Mim, ti, si, nós e vós. O mim, ti, si, nós e vós somente na presença da preposição. Fabinho, mas e o nós e vós não eram pronomes pessoais do caso reto? Sim, quando não estão na presença de preposição. Agora, na presença de preposição, se tornam pronomes oblíquos tônicos, repetindo, somente na presença de preposição. Obviamente, vou deixar aqui uma observação para terminarmos essa primeira parte de pronomes. Os pronomes oblíquos tônicos podem contrair-se com as preposições comigo, contigo, consigo, conosco, convosco. Tá? Então, cuidado com as contrações que podem existir entre os pronomes oblíquos. Tudo bem, energúmenos? Então, ficamos com os pronomes pessoais do caso reto e os oblíquos fechados, terminados. Qualquer dúvida, envie ao Instagram, @profabim, ou deixe o seu comentário aqui no nosso canal do YouTube. Ok, energúmenos? Um abraço a todos!